Boa noite. Enquanto vamos aguardando aqui as pessoas chegarem para a nossa live de hoje, uma live diferente, já que hoje não é nem a professora Cirlei que vai estar fazendo a live, e nem eu estou em parceria com ela, mas sou eu somente, professor Rui. Para quem já me conhece, eu sou professor Rui Valese, sou vice-presidente, melhor dizendo, do Instituto Intrépides e coordenador pedagógico também aqui do Instituto Intrépides. Sou formado em Filosofia e Letras, tenho mestrado e doutorado em Educação e tenho experiência como professor já há mais de 30 anos e hoje trago aqui um tema bastante diferente e talvez bastante ousado para nós abordarmos. Afinal de contas, o que nós homens temos a ver com o empreendedorismo feminino? Uma questão para nós pensarmos, principalmente para nós homens, de como nós nos colocamos diante dessa situação, diante desse problema. Eu vou trazer alguns dados para vocês sobre empreendedorismo feminino, sobre empreendedorismo e sobre empreendedorismo feminino, e conversar um pouco a respeito disso, né? Seja sobre empreendedorismo e seja principalmente como que nós, homens, o que nós podemos fazer ou não fazer, o que nós estamos deixando de fazer e que nós poderíamos fazer para melhorar, né, o trabalho, a atuação das mulheres na sociedade. Primeiramente, eu quero pedir para vocês que estão nos acompanhando agora, que nos marque lá nas suas redes sociais, nos siga. Nós estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos também no LinkedIn. Sempre que vocês quiserem, procurem lá Prof. Valese, que é o meu Instagram. A professora Cirlei Machado Maciel é o Instagram dela, @Cirlei Machado Maciel. E do Instituto Intrépides.insta. No Facebook, é só procurar lá Rui Valese, ou Cirlei Machado Maciel, ou Instituto Intrépides, que você também nos localiza. E no YouTube, no LinkedIn, né, os mesmos nomes. Isso para facilitar para vocês nos seguirem, né? Marquem lá nas publicações. Agora, por exemplo, vocês podem fazer um print da tela, fazer uma foto, uma selfie, e dizer o seguinte: estou assistindo o professor Rui Valese lá na live, né? Se quiser também, mandem comentários, mandem perguntas, que eu vou conversando, vou interagindo com vocês. A professora Cirlei, nesse momento, não está aqui, mas ela está num evento lá em São José dos Pinhais, e já entrou ali, né, na nossa live, comentando. A Jacira também, né, a nossa aluna aqui do curso de oratória, dos nossos trabalhos. A Luana Santos também entrou ali pelo Instagram, e assim, vamos interagindo, vamos conversando. Essa semana nós estamos fazendo uma série de lives tratando de propósito, de missão, de reconhecimento, de empoderamento, principalmente empoderamento feminino, que tem sido um carro-chefe quase que aqui no nosso instituto. E nós temos feito um trabalho muito bom, muito interessante com as mulheres a respeito de se conhecer, de autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, e isso tem nos dado muita satisfação, muita alegria. E aí, na segunda-feira, a professora Cirlei me fez esse desafio, ao vivo, não foi combinado, e não é conversa de apresentador, nem de liveiro, não, é verdade. Depois você pode perguntar para ela. Na hora, assim, ela virou para mim e propôs o tema. Bom, não sou de negar desafio, né? E esse é um tema, não empreendedorismo em particular, mas tratar das questões das mulheres na sociedade já é um tema que eu trato há muito tempo. Os meus alunos, os meus ex-alunos sabem que eu faço isso muito naturalmente nas aulas tanto de filosofia quanto de história. Isso fiz e faço tanto na educação básica quanto no ensino superior. Por quê? Porque eu entendo que homens e mulheres têm que viver uma relação saudável, não relações tóxicas, relações saudáveis. Nós temos que ser parceiros, né? Nós temos que ser, como eu falei na segunda-feira, e eu sempre gosto de repetir, de falar isso, né? Tem uma frase do Nietzsche que ele fala assim: preciso de companheiros de viagem. E homens e mulheres na sociedade, independente de relações afetivas, não estou falando aqui, né, de relações afetivas necessariamente, mas também
né? Homens e mulheres na sociedade, todas as pessoas na sociedade precisam ser companheiros de viagem. E companheiros de viagem são aqueles que estão junto conosco, nos acompanham, nos dão força, nos criticam, nos elogiam, nos apoiam, né? Estão junto. Isso é um companheiro de viagem, né? E o Nietzsche complementa: quero um companheiro de viagem e não um peso morto para carregar. Quando nós falamos de relações tóxicas é isso, é um peso que você carrega, é uma trava que te prende, é uma corrente que te aprisiona ali, e isso não é bom, isso não é saudável. Ninguém consegue se desenvolver, ninguém consegue ser feliz vivendo dessa forma. Então, nessa live, nessa semana, nós estamos tratando desses temas, né? Nós já fizemos na segunda-feira, eu e a professora Cirlei. Ontem a professora Cirlei fez com a Gisele Camargo, com quem ela está nesse momento, inclusive, participando de um evento em São José dos Pinhais. Hoje comigo, né? Amanhã será com uma mentora, uma condutora de um processo que a professora Cirlei está fazendo, que é a Cacá Ribeiro, que era do Clube de Negócios de Mulheres de Negócios de Portugal. É um curso que a professora Cirlei está fazendo, né, com esse clube lá de Portugal. Resultado, em parte e principalmente, eu acredito, da sua participação no Prêmio Empreendedora Curitibana 2021. É um curso muito bom, está trazendo muitos conteúdos para nós. E aí, aquela coisa que a gente fala, né, tanto para os nossos alunos aqui no Instituto, quanto eu falo como professor, como a professora Shirley fala também, onde ela ministra os cursos e palestras. Nós precisamos sempre estar nos qualificando, nos formando. Se nós queremos prestar um bom serviço, se nós queremos nos desenvolver, nós temos que nos formar. E a formação nunca para, a formação nunca acaba. Nós temos que sempre estar buscando conteúdos para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Na sexta-feira, a live será com a Paulina Bach. A Paulina Bach, ela trabalha com estilo e coloração pessoal. O que é isso, né? Então, é você pensar o seguinte: você, né, depois ela pode até fazer uma avaliação, ou a professora Shirley, né, se ela, depois que ela fizer o trabalho com a Paulina, né, que cores combinam com a nossa personalidade, com o nosso jeito de ser, que roupas, para que momentos, para que situações, tudo tem uma adequação, né? E uma das questões que provavelmente será tratado nessa live de sexta-feira será isso. Então, se você quer dar, inclusive, uma repaginada, né? Estamos aí finalizando mais um ano, 2021 já está nos seus finalmente, chegando aí 2022. Se você quer dar uma repaginada, assista essa live. Eu tenho certeza que vai valer a pena e vai ser muito bom. E eu quero começar, né, tratando do nosso tema de hoje, afinal de contas, o que os homens têm a ver com o empreendedorismo feminino, trazendo uma passagem desse livro aqui que eu escrevi para a Uninter, para a editora Inter Saberes, onde eu falo sobre o pensamento filosófico latino-americano e brasileiro, e trago uma das primeiras pensadoras latino-americanas que você que já estudou filosofia em algum momento, seja na educação básica, ou seja em graduação, provavelmente você não tenha ouvido falar de filosofia latino-americana, e muito menos falar de mulheres filósofas na América Latina. E essa é uma coisa que eu trago nessa obra, tá? Muito importante nós resgatarmos. Nós temos mulheres pensadoras desde, vamos pegar a Grécia Antiga como referência, nós temos mulheres pensadoras desde Pitágoras, muito antes de Sócrates, mas elas ficam em segundo plano. Isso que eu estou falando para vocês agora, daqui a pouco vai fazer um pouco mais sentido ainda, da relação que nós vamos estabelecer com o empreendedorismo. E o que diz, né, essa filósofa, essa pensadora? Ela se chama Juana Inés de la Cruz, e ela era uma mexicana, né, que tinha um conhecimento, uma sabedoria assim, fenomenal, uma mulher inteligentíssima, muito à frente do seu tempo. E teve um certo momento, ela era de uma ordem religiosa, teve um certo momento que ela foi, digamos assim, punida por querer, como diz o Nietzsche, ser um espírito livre. O Nietzsche é bem posterior, tá? Eu estou usando uma ideia bem mais próxima de nós, mas a Juana Inés de la Cruz, ela era um espírito livre, aquele que o Nietzsche caracteriza como um espírito livre. E por ser um espírito livre, né, ela foi, de certa forma, penalizada. E aí ela teve que largar os estudos que ela fazia estudos
de astronomia, de física, de mecânica, e aí ela foi penalizada. Ela escrevia muito bem, escrevia poesias maravilhosas, e aí ela foi, digamos assim, penalizada para deixar os estudos de lado e ela ter que cuidar dos afazeres domésticos. E aí que vem uma primeira sacada do que é o empreendedorismo feminino, que é o não se submeter, não se sujeitar às condições. Olha o que ela falou e escreveu, né, quando ela estava realizando algumas das suas tarefas. Eu vou ler aqui textualmente. Ela diz assim: pois que lhe poderia contar, senhora, dos segredos naturais que descobri cozinhando? Ela foi colocada na cozinha para fazer comida, que é uma atividade nobre, né? Ela não estava desmerecendo isso, né? Mas enquanto ela estava fazendo isso, ela não estava deixando de pensar, deixando de produzir ideias. E aí o que ela diz? Ela diz o seguinte, se referindo a Aristóteles, que é um dos maiores nomes da filosofia. Eu costumo dizer, vendo estas costelas, se Aristóteles tivesse cozinhado, muito mais teria escrito. Olha que sacada genial. Quer dizer, ela aceitou, digamos assim, aquela condição, mas ela não se submeteu. E ela continuou pensando. E aí ela disse, olha, se o Aristóteles tivesse cozinhado, como eu estou fazendo agora, teria pensado muito mais e melhor, teria escrito muito mais e melhor. E isso se liga com uma poetisa brasileira chamada Elisa Lucinda. Ela escreveu um poema que a professora Serli, aliás, declama assim magistralmente, Aviso à Lua que Menstrua, que ela diz assim, e aí eu leio também textualmente, tá? O que a Elisa Lucinda diz. Não despreze a meditação doméstica. Ó, vou repetir. Não despreze a meditação doméstica. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofia, cozinhando, costurando. Não é sensacional? E o que isso tem a ver, afinal de contas, com o empreendedorismo feminino? Né? Aí é que está. Quando nós falamos de empreendedorismo, nós precisamos lembrar o que é empreendedorismo, o conceito, a ideia. E empreendedorismo é a capacidade, né, ou ser empreendedor, é a capacidade que as pessoas têm, ou que algumas pessoas têm, de diante de uma certa crise, ou de uma determinada dificuldade, ou de uma determinada situação, ela ser capaz de inovar, de ser criativa, de apresentar uma solução nova. E, de certa forma, nós podemos observar que as mulheres, até pela própria condição histórica, não é algo de agora, essa condição, né? Até pela própria condição histórica de, historicamente, terem sido colocadas, né, até aprisionadas até certo ponto às atividades domésticas, às atividades do dia a dia, necessariamente precisam ser criativos em vários momentos. Né? Na educação dos filhos, na educação das crianças, no cuidar da casa, às vezes, né, em situações, por exemplo, de não ter todos os recursos, seja para fazer uma limpeza da casa, seja para cozinhar, ter que improvisar. Eu cozinho aqui em casa. Aqui em casa, a professora Cirlei, ela, digamos assim, ela é convidada quase que na cozinha, né? Brincadeira. Mas ela cozinha muito bem também. Mas eu cozinho e cozinho há muito tempo, né? Desde os anos 85, eu passei a morar sozinho e depois me casei. Mas de 85 a 92 eu morava sozinho, ou às vezes morava com alguns outros colegas. E desde esse momento eu já tinha aprendido a cozinhar, a me virar na cozinha. E eu sei que em determinados momentos, ou que quase sempre, nós precisamos ser criativos. Então, essa condição de ser criativo, de improvisar, de ter que resolver situações, de às vezes não ter o produto que você precisa, mas você adaptar, isso é muito da condição da história das mulheres. E isso faz parte, então, empreender, que é essa característica de improvisar, né, de inovar, de fazer diferente aquilo que todo mundo faz todo dia, né, é muito próprio das mulheres. Até pela própria condição, quem faz atividades domésticas, quem cuida de uma casa, sabe, né, que você não faz uma única atividade. Nesse momento de pandemia, por exemplo, que nós estamos vivendo, e que a gente espera, né, em breve, não ser tão fixos, né, nas nossas residências, nós
nós tivemos que dividir algumas e muitas tarefas aqui em casa. E a gente sabe que você não pode fazer somente uma atividade. Seja você fazendo o trabalho de home office, aí você tem os afazeres de casa para tomar conta, claro, fazendo aquela separação, né? Não é misturar, aí é que a gente tem que tomar cuidado, né? É ser capaz de fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo, sem perder o foco, sem perder a concentração, sem perder o resultado. Então, você tem que ser criativo para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, você tem que encaminhar uma atividade enquanto vai realizar outra. E dar o tempo daquela atividade, né, às vezes, se concretizar, por exemplo. Né, eu preciso lavar roupa, cozinhar e, sei lá, vamos falar da vida de professor, corrigir provas, preparar aulas e assim por diante. Então, você pode encaminhar a roupa, aquela máquina tem um tempo para poder, né, fazer todo o processo. Enquanto isso, sei lá, você está preparando alguma coisa para o almoço ou para a janta e, ao mesmo tempo, você está fazendo a sua atividade ali de preparar uma aula, de corrigir um texto, de corrigir uma avaliação. Veja, essa possibilidade, essa criatividade, né? E isso as mulheres fizeram e fazem muito mais naturalmente que nós. Isso significa que nós, homens, não podemos e não devemos aprender? Não, pelo contrário, né? Nós podemos muito bem. Só que isso tem que começar bem na infância, na adolescência, mas nunca é tarde para aproveitar, nunca é tarde para aproveitar uma oportunidade de aprender, tá? Então, essa criatividade, essa inventividade para fazer as coisas, que é muito característica no quem trabalha no empreendedorismo, é muito quase que natural, é nato nas mulheres, né? Quando eu digo nato aqui, a gente tem que tomar cuidado, eu não estou dizendo assim que é biológico, tá? É diferente. A condição das mulheres ao longo da história, na maior parte das sociedades, as colocaram nessa condição de fazer essa tarefa, de fazer essa atividade. E aí eu quero trazer mais algumas características do que é o empreendedorismo, né? É a capacidade de criar algo de valor, mas, ao mesmo tempo, é a capacidade que algumas pessoas têm de correr riscos, de se aventurar, de ver uma oportunidade e se jogar nessa oportunidade. Claro que isso não é bom fazer sozinho, né? Porque quando você faz um trabalho de empreendedor, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, né? É preciso uma rede de apoio, por exemplo. E aí que nós, homens, por exemplo, podemos começar a entrar. Se você, por exemplo, é casado, né, e você tem um emprego fixo, tá? Ou você tem um negócio próprio, e a sua esposa, por exemplo, né, quer empreender, quer começar a empreender, a fazer alguma atividade, você faz parte dessa rede de apoio. E quando eu falo rede de apoio aqui, não é somente a questão financeira, e talvez seja muito mais você conversar, você dar um apoio, você orientar, né? Dizer, estamos juntos. Por exemplo, na maior parte das famílias, né, é necessário, por exemplo, a mulher quase sempre, ela faz, e é algum dos problemas do empreendedorismo feminino, ela, por exemplo, além da própria atividade econômica que ela realiza, ela, por exemplo, ainda tem todos os afazeres domésticos. Mas veja, e aí uma pergunta, né? Uma questão bastante séria, que é o seguinte, que é a atitude, por exemplo, às vezes, tanto de alguns homens, quanto também de alguns filhos. Agora vamos puxar a orelha bem forte. Marido e filhos não são hóspedes. Presta bem atenção nisso. Marido e filhos não são hóspedes da casa. E em algumas famílias, não sei se na sua é assim, ou se você conhece alguns casos assim, a impressão que dá é que marido e filhos são hóspedes na casa. Porque eles querem chegar, a comida tem que estar pronta, a roupa tem que estar lavada, a toalha tem que estar... Olha só, né? Às vezes o marido ou os filhos vão tomar banho, por exemplo, quem é que vai lá separar a roupa, pegar a toalha e assim por diante? Diga lá para mim, vocês que estão acompanhando na live aqui, daqui a pouco eu vou comentar com algumas pessoas que já participaram aqui. Digam lá para mim, conhece alguém que é assim?
Conhece alguém que fica esperando que a esposa, né, a mãe, providencie a roupa para tomar banho, a toalha para tomar banho, assim por diante? Diga lá para mim, quem de vocês vive essa situação? A professora Cirlei está acompanhando a live, né? Já mandou aqui um boa noite. A Marfisa Marcelino, a irmã Marfisa, uma parceiraça nossa aqui, fazemos um trabalho muito interessante. Ela faz um trabalho muito interessante a respeito, inclusive, da condição das mulheres que são vítimas de tráfico humano, tá? Faz um trabalho assim sensacional. Ela participa de um grupo de apoio, né, que faz um trabalho muito brilhante. E ela diz assim: empreendedorismo feminino é importante e desafios. Aliás, muitos desafios, né, irmã? Muitos desafios, né, que fazem parte aí do empreendedorismo feminino. E o que é empreendedorismo feminino, então? É toda essa criatividade que a mulher tem e que ela foi vivendo historicamente, é toda essa criatividade que ela vai colocar numa atividade econômica. E aí tem algumas coisas que nós precisamos estar atentos, né, antes de eu falar um pouco mais sobre o que nós homens temos a ver com isso. Por exemplo, tá? Segundo dados do IBGE, 33% da população brasileira tem algum empreendedor. Não é empreendedor assim, o brasileiro é empreendedor por natureza, não. Ele foi atrás de desenvolver um negócio próprio, pelas mais variadas razões, tá? Aqui a gente não pode ser assim tão fechado de imaginar que a pessoa que foi empreender foi porque simplesmente ela foi mandada embora, ou não teve oportunidade, ou não arruma emprego. Isso também acontece, mas não é somente por isso. Nós temos um percentual bastante grande de pessoas que optam por trabalhar de maneira autônoma, né, de ter o próprio negócio. Às vezes, né, pode ser por uma ilusão, mas nem sempre é por uma ilusão. É porque sonha com uma forma de vida diferente, uma forma de vida melhor, que tenha liberdade, por exemplo, de tempo, liberdade para poder fazer algumas coisas que, quando está preso a uma instituição, seja pública ou seja privada, ela não consegue fazer. Então, ela vai empreender, né, naquilo, logicamente, que ela tem conhecimento, que ela tem experiência, né, que ela tem uma certa expertise. E outro detalhe curioso dessa mesma pesquisa que eu fiz, né, que desses 33% da população brasileira que são empreendedores, metade dos negócios são feitos por mulheres. Então, metade do empreendedorismo brasileiro hoje é feito por mulheres. E elas fazem nas mais variadas condições. Às vezes contando com apoio, na maioria das vezes, pelas experiências que nós temos tido aqui no Instituto Intrépides, né, de pessoas que nós atendemos, dos eventos que nós temos participado, na maioria das vezes, ela enfrenta alguns problemas. Um deles eu já falei para vocês aqui, que é a dupla jornada de trabalho. Ou seja, ela tem uma atividade econômica fora de casa, às vezes até mesmo dentro de casa, mas além dessa atividade econômica, desse negócio que ela monta, ela ainda tem todos os afazeres domésticos quando ela chega em casa. Então, a jornada dela e a jornada de quem trabalha com empreendedorismo não é assim 6 horas por dia, 8 horas por dia. Às vezes são 10, 12, 14 horas por dia. E esse é um problema que nós temos que tomar muito cuidado, né, para não extrapolar e acabar até não tendo vida pessoal, não tendo vida privada, né, que é importante, é necessário. Então, ela tem essa dupla jornada de trabalho, ou seja, se por acaso ela tem um negócio, por exemplo, que é fora do seu espaço doméstico, né, ou sei lá, uma loja de bijuterias, uma loja de lingerie, ou um salão de beleza, ou, sei lá, qualquer negócio, comércio, enfim, qualquer atividade econômica. Depois dela cumprir toda essa jornada, que é um trabalho cansativo, que é exaustivo, ela ainda chega em casa, ainda tem todo o serviço doméstico para realizar. E aí, né, é um primeiro lugar onde nós, homens, quando nós, né, convivemos com uma mulher que é empreendedora, e aí vale tanto para o companheiro quanto para a companheira, né, não estamos fazendo aqui distinção, né, esse é um primeiro lugar onde nós, homens, devemos entrar. E aquilo que eu estava falando anteriormente,
nós não somos hóspedes na nossa casa. Então, nós temos que dividir as atividades, dividir as tarefas. E aqui uma coisa que já falo há muito tempo para os meus alunos, quando o homem ou os filhos fazem um serviço em casa, não é ajuda. Eu não ajudo em casa, porque eu não sou visita. Visita ajuda, né? Às vezes a gente convida, né, os amigos, né, para um almoço, para um jantar. Agora, na situação de pandemia, isso se restringiu bastante, mas antes nós fazíamos muito isso, né? Algumas pessoas já estão retomando. A visita ajuda, né? Depois que fez ali a refeição, sei lá, um churrasco, um almoço, um café, né? Continua o bate-papo, e aí algumas atividades, né, algumas tarefas de lavar a louça, guardar as coisas e assim por diante, ela participa, e é tranquilo, normal, cada um, logicamente, de acordo com a sua intimidade, né, a sua proximidade, isso é ajuda. Agora, quem mora na casa, não. Quem mora na casa precisa dividir tarefas. Aqui em casa nós dividimos tarefas, né? Tem aqui em casa, e até o Gabriel também entra nessas tarefas aqui em casa. Então, tem aquelas tarefas em casa que normalmente são a Cirlei que faz, tem aquelas outras tarefas que normalmente sou eu que faço, e como também tem tarefas que é o Gabriel que faz, é responsabilidade dele. E o que nós queremos passar para ele com essa divisão de tarefas é que todo mundo que mora numa casa pode e deve fazer atividades, serviços domésticos. Isso não desmerece, isso não diminui. E se alguém por acaso está preocupado que fazer atividade doméstica vai mexer com a sua masculinidade, não se preocupe, tá? Não mexe, não. Não interfere, tá? Muito pelo contrário, você cria muito mais afetividade na própria família, né? Com o seu companheiro ou com a sua companheira, tá? Isso une, isso fortalece, isso é importante. Então, esse é um problema, né, que algumas mulheres empreendedoras têm, aliás, né, um bom percentual das mulheres têm, que é essa dupla e até, às vezes, tripla jornada de trabalho. Aqui daí, isso sobrecarrega, né, e com certeza dificulta, né, o próprio progresso, o próprio desenvolvimento das mulheres, né? Apesar dessas dificuldades e de outras que eu vou falar daqui a pouco, né, tem algumas características do empreendedorismo que são mais próximas das mulheres, digamos assim, por que as mulheres têm mais facilidade, né, com o empreendedorismo? Porque tem algumas coisas que são características, que são próprias dessa atividade, que estão mais presentes nas mulheres, mas que podem também fazer parte da vida dos homens. Quais são elas? As mulheres têm uma capacidade maior de adaptação. Nós, homens, às vezes, temos dificuldade de nos adaptar, tá? As mulheres não, elas têm uma capacidade maior de adaptação. E quem é empreendedor ou quem quer empreender tem que ter essa capacidade de adaptação, tem que ter essa flexibilidade, né? Uma coisa, por exemplo, é quando você trabalha numa empresa e que você sabe, seja público ou privada, que você sabe que tem um horário para você entrar e um horário para sair. Então, você sabe o horário que você tem que levantar, todo o ritual que você vai fazer, o horário que você chega lá na empresa, a jornada que você vai cumprir, terminou o tempo, você volta para casa. Então, não tem muita flexibilidade, né? Claro que, dependendo da atividade que você faz, você tem um pouco de flexibilidade no desempenhar, mas no empreendedor, não. No empreendedor, essa capacidade de adaptação, essa flexibilidade, ela é muito maior. E isso está muito mais presente nas mulheres do que em nós, homens, até pela própria condição das mulheres, né, na sua condição histórica, na sua condição social. Outra característica do empreendedorismo é a necessidade de você sempre estar inovando. Você não pode pensar assim, vou estagnar, vou parar. Não, você tem sempre que estar inovando, você tem sempre que estar mudando. Por exemplo, quando nós institucionalizamos o Instituto Intrépides, em 2018, nós fomos para um lugar presencial, nós tínhamos um espaço onde nós promovíamos os nossos encontros, os nossos treinamentos, os nossos cursos, os nossos atendimentos e assim por diante. 2019 e começo de 2020, com toda a situação de pandemia, nós trouxemos tudo para o digital. E é uma outra linguagem, é uma outra forma de trabalhar. Agora, por exemplo, né, nós estamos aqui conversando, né, eu falando para vocês, vocês me acompanhando,
né? Daqui a pouco eu vou dar mais uma olhada nos comentários para ver o que estão dizendo, né? Mas nós estamos fazendo à distância. Nós não precisamos estar no mesmo espaço físico, geográfico, para poder ter um treinamento, para poder fazer um curso, para ouvir uma palestra, para assistir uma live e assim por diante. Nós podemos fazer do espaço da nossa casa. E às vezes, e eu às vezes também faço isso, e às vezes nós estamos ouvindo uma palestra, assistindo uma live, por exemplo, fazendo atividades, lavando a louça, cozinhando, passando, limpando a casa. Eu costumo fazer isso, não sei vocês, mas eu costumo fazer isso. Então, nós tivemos que sair do espaço físico, tá? E vir para o mundo digital. Isso é essa capacidade de inovação que é necessário no empreendedorismo, e as mulheres têm isso muito mais do que nós homens, nós precisamos treinar essa habilidade. As mulheres também têm muito mais conectividade nas redes sociais, tá? E essa conectividade, não somente nas redes sociais virtuais, mas até mesmo nas redes sociais da vizinhança, as físicas mesmo, né? Elas têm muito mais conectividade do que nós homens, que é algo que também nós precisamos aprender. E isso facilita, né, as mulheres quando elas vão para o empreendedorismo. As mulheres também têm, e o empreendedor também precisa ter, uma maior resiliência. O que é resiliência? Alguém sabe? Diga lá. Eu sei o que é resiliência, ou eu sou resiliente. Diga lá no comentário para ver. Tá? Ser resiliente é essa capacidade que o empreendedor precisa ter de não desistir diante das adversidades. E nós precisamos, no nosso dia a dia, na nossa vida, ter essa capacidade de resiliência, de resistir, de continuar, de persistir, de não desistir. Isso é importante, não somente para quem é empreendedor, mas também nas outras áreas. Porque nem sempre nós, e a maioria das vezes, né, isso, Jacira, capacidade de se adaptar ao novo. O Heráclito, que é um pensador grego da Grécia Antiga, né, um pré-socrático, diz assim que a única coisa constante, a única coisa permanente é a mudança. Ou seja, tudo está mudando constantemente. E nós precisamos estar nos adaptando a essas mudanças. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Esse se adaptar e estar mudando constantemente não é ser volúvel, não é isso, tá? Não é ter uma coisa consistente, não. Mas nós precisamos nos adaptar. A pandemia nos colocou nessa condição de termos que nos adaptar. Nós tivemos que nos adaptar em vários sentidos. Nós tivemos que passar a usar máscaras, no primeiro momento até mesmo dentro de casa, mas agora sempre que nós saímos, nós temos que utilizar a máscara. O álcool em gel passou a fazer parte do nosso dia a dia. Nos espaços públicos, né, mercados, ruas, farmácias e assim por diante, nós tivemos que começar a manter um certo distanciamento, ainda que em determinados espaços isso acaba não acontecendo. Vamos pegar principalmente, por exemplo, os transportes coletivos, né? Mas nós precisamos nos adaptar, nós precisamos criar uma nova estratégia, uma nova forma de viver. E isso as mulheres têm muito, e isso faz parte dessa resiliência, essa capacidade de se adaptar, né, de resistir, de persistir, de não desistir, tá? E, por fim, mais criatividade. As mulheres são muito mais criativas do que nós homens. Isso não significa que não tenham homens criativos, não é isso que eu estou falando. Mas quando nós pegamos na média geral, tá, as mulheres elas são muito mais criativas e elas são, desde crianças, incentivadas a serem mais criativas. Pega os brinquedos de meninos e meninas. Vamos pensar bem sério agora. Pega lá os brinquedos. Quais são normalmente os brinquedos que são dados para os meninos e quais são os brinquedos que são dados para as meninas? Há, sim, um certo direcionamento, inclusive, né? Os brinquedos que são dados para as meninas, há um certo direcionamento para as atividades domésticas. Então, é a boneca, é o joguinho de cozinha, o fogãozinho, o estojo de maquiagem, né? E assim por diante. Já os meninos, o que se costuma dar de presente? Tá? Quem que já fez isso? Né? O menino é a bola, é a bicicleta, é as arminhas de brinquedo. Ou seja, são coisas que
não necessariamente você, para brincar, tenha que ter muita criatividade. Tem uma certa criatividade, mas é bem menos. Tá? Então, esses brinquedos também já vão começando a formar. Então, essa criatividade, né, as mulheres têm, até por esse próprio desenvolvimento, e que em nós não é tanto incentivado. Né? Por exemplo, fazer um trabalho, ou cuidar dos materiais escolares. Veja, há muito mais cobrança para as meninas do que para os meninos. Tá? Isso tudo vai formando a nossa personalidade, faz parte da nossa formação. Então, nós precisamos romper com algumas coisas, com algumas educações, com algumas crenças que nós somos adquirindo, para, inclusive, nós fazermos parte, de maneira assertiva, desse mundo feminino, que é o empreendedorismo feminino. Tá? Por que é importante o empreendedorismo feminino? E aí a professora, ela chama a Marfisa de professora, mas de certa forma ela é professora também, né? Por falar nisso, irmã Marfisa presente. Eu vou ler alguns comentários aqui da Jacira e da irmã Marfisa, né? A adaptação faz com que nós conheçamos melhor, com que nós nos conheçamos melhor também. Muitas vezes, na correria do dia a dia, fazemos coisas repetitivas, tá? E aí nós precisamos, inclusive, sair dessa repetição, né, e nós pensarmos de uma maneira mais fora da caixinha, né? A criatividade traz novos métodos de trabalho, né? Nos prepara para sermos inventivos, para improvisar diante de determinadas situações. Olhar algo com um olhar diferente. A irmã Marfisa, né, complementa. Professor Rui, a mulher tem um potencial formidável, incrível, isso mesmo, irmã. E você é testemunho dessa realidade. A professora Shirley, a minha esposa, é prova desse conhecimento e prática, concordo plenamente. O empreendedorismo feminino colabora para a construção de uma sociedade mais justa, na medida em que gera oportunidades. E aí eu quero pegar esse gancho que a irmã Marfisa trouxe, para nós conversarmos um pouco sobre a importância do empreendedorismo feminino, porque a mulher empreendedora, né, quando ela vai buscar essa autonomia financeira, essa liberdade financeira, ela está menos suscetível à violência doméstica. Olha que coisa interessante. Isso nas pesquisas que eu fiz, né, nos vários órgãos que pesquisam sobre empreendedorismo feminino e empreendedorismo no Brasil, uma das coisas que eles constataram é isso. A mulher, quando ela adquire autonomia financeira, que ela alcança essa autonomia financeira, ela é menos suscetível à violência doméstica, seja a violência física, que é o extremo, mas também aquela violência psicológica, aquela relação tóxica, aquela dominação, aquela dependência. Quando a mulher ela conquista essa autonomia, ela se sujeita menos a essa condição. Ela está menos suscetível a viver uma condição de violência. Então, empreender para as mulheres, né, além de, às vezes, ser como boa parte das famílias hoje são chefiadas por mulheres, pelas mais variadas razões, quando elas empreendem, quando elas alcançam essa autonomia financeira, elas também alcançam liberdade, a liberdade de romper com uma relação que, às vezes, começa com alguma forma de agressão, de violência pequena, mas que depois ela vai se multiplicando, vai se agravando, até como muitas vezes acaba acontecendo, do feminicídio, da morte, da agressão física e assim por diante. Então, quando ela consegue essa autonomia, né, ela não aceita esse papel de vítima, de viver essa submissão. E aí, a mulher empreendedora, ela tem alguns desafios, e alguns desafios que os seus companheiros e as suas companheiras também podem ajudar ela a enfrentar essa situação, a passar por essa situação, né, sem sofrimento. Por exemplo, o preconceito. As mulheres ainda sofrem muito preconceito na sociedade. Tá? E aí, mulheres de todas as etnias, algumas mais, outras menos, mas elas sofrem muitas formas de preconceito, de violência, de discriminação, seja quando ela trabalha numa empresa, pública ou privada, não importa, seja quando ela tem um negócio próprio. Até alguns anos atrás, para vocês terem uma ideia, e quando eu falo alguns anos, eu não estou falando de século XVII, século XIX, não, estou falando século XX.
Uma mulher, para poder abrir uma conta corrente no banco, ela tinha que pedir autorização para o seu marido. Olha que absurdo. Era o marido que ia lá autorizar a mulher a ter uma conta em banco. Hoje não é mais assim. Ainda que tem alguns homens que parece que pensem dessa forma ainda, né? Então, avançou e precisa avançar mais. Já falei para vocês da dupla ou tripla jornada de trabalho, que além de toda a jornada de trabalho que ela tem no seu negócio, ela vem e ainda tem todo o serviço doméstico, né? E aí a tripla jornada que acaba terminando na cama, né? Que é como se fosse uma obrigação, não é uma coisa de amor, de afeto, de carinho, né? É uma coisa de obrigação, tá? Isso é um outro problema que a mulher precisa enfrentar quando ela é empreendedora. Autoconfiança. E aqui é onde nós começamos de novo, né? Continuamos nós homens entrando. O que é autoconfiança? É ela imaginar assim, será que vai dar certo? Será que eu não estou pensando alto demais? Será que eu vou conseguir? E aí, duas coisas são fundamentais, se ela tem alguma relação afetiva. É que o parceiro ou a parceira dela esteja junto com ela. Lembra lá que eu falei para vocês agora há pouco sobre o companheiro de viagem? Se ela vai empreender, ela precisa de alguém, de uma rede de apoio. Essa rede de apoio pode ser o seu companheiro, a sua companheira, ou pode ser a família. Nós vimos algumas situações aqui de algumas mulheres que elas não conseguiam fazer a atividade porque elas não tinham com quem deixar o filho ou a filha. Ou, às vezes, o que é pior, né, é quando ela deixava, por exemplo, o filho ou a filha com o marido. Acabava acontecendo um acidente. E veja, até certo ponto nós não podemos culpar, por quê? Porque nós homens não somos educados para ser pai, nós não somos preparados para ser pai. Enquanto as mulheres são preparadas desde a mais tenra idade, com bonecas, por exemplo, para cuidar, às vezes você dá um objeto que nem é uma boneca para uma menina, por exemplo, ela já vai embalando, né? Eu não estou dizendo que isso é nato, que é natural, tá? Isso é socialmente construído. Mas o menino não. Primeiro que se der uma boneca para o menino, provavelmente ele não vai nem pegar. Não é mesmo? Tá? Então, nós homens não somos preparados para ser pai, para exercer a paternidade, para exercer a paternagem, tá? E por não saber fazer isso e por não se preparar, acontecem essas coisas. Agora, é possível mudar? É. Eu também não fui preparado para ser pai desde a mais tenra idade, desde que eu era criança. Mas eu tinha um propósito quando nós decidimos ter um filho, né? E aí vocês podem perguntar para a professora Shirley, ela vai confirmar isso, com certeza. Eu não quero entrar apenas como alguém que vai contribuir com a parte biológica. Eu quero ser um pai presente. Eu quero participar de todos os momentos, de todos os processos. E participei. Participei de todos os momentos, de todo o processo de gestação, do nascimento, dos cuidados nos primeiros dias, nos primeiros meses, e até hoje. Até hoje eu faço isso. Porque para mim isso é ser pai. Para mim isso é participar. Não é dizer, eu tenho um filho. Não. Eu tenho que participar. Como diz aquela propaganda, né, de um produto de massagem para quando se machucava, né, não basta ser pai, tem que participar. Tá? Participar é isso, é estar no dia a dia, estar presente. Então a mulher precisa de autoconfiança e essa rede de apoio dá essa autoconfiança para ela. Mas também isso não é suficiente. Isso é importante, é necessário, mas não é suficiente. Ela também precisa buscar qualificação. Se ela vai desempenhar, mesmo que ela vá empreender em alguma atividade, que ela tenha um excelente domínio. Mas ela precisa se qualificar para, por exemplo, pensar a gestão desse negócio, a parte financeira, o controle, a propaganda, o marketing. Tem que buscar essa qualificação profissional. E também tem que buscar o seu autodesenvolvimento. E esse autodesenvolvimento tem a ver tanto com a atividade profissional que ela vai exercer, esse negócio que ela vai empreender, quanto, por exemplo, com a sua própria vida. Porque não faz sentido, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo, tá? Vamos supor que ela está empreendendo, por exemplo, na área de bem-estar, de alimentação, sei lá, ou de cuidado estético. Mas ela não se cuida, não cuida da sua alimentação e não cuida da sua estética. Veja, é uma contradição. Então, eu vou empreender numa determinada área,
mas eu tenho que ser o primeiro exemplo disso. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que viver isso, né? O bom empreendedor, ou o negócio que prospera, é aquele que o brilho do olho do empreendedor, da empreendedora, né, é cada vez mais forte. Brilha os olhos quando fala da sua atividade. Ele vive aquele seu negócio, não é somente uma atividade econômica e financeira, né? E para isso ela precisa buscar essa coerência, essa formação. Estamos quase que chegando ao final dessa nossa live, né? Estamos aí com quase 1 hora, e aí eu quero falar agora um pouco mais sobre como que nós, homens, podemos contribuir e colaborar com o empreendedorismo feminino. Primeira coisa que nós precisamos fazer: mudar as nossas crenças. Existem algumas crenças que são colocadas em nós, homens, desde que nós somos pequenos, na nossa família, nas igrejas que nós frequentamos, nas televisões, nos jornais, nas rodas de amigos e assim por diante, e que nós precisamos romper com essas crenças, tá? E isso é muito importante. A primeira delas, por exemplo, é que a mulher não está para servir o homem. Vou repetir, a mulher não está para servir o homem, de nenhuma forma. Como eu falei anteriormente, companheiros de viagem. O seu companheiro ou a sua companheira tem que ser um companheiro de viagem. Não é alguém que você vai servir, mulher. O seu companheiro ou sua companheira tem que ser companheiro de viagem. Não é alguém que vai servir você, homem. Essa é uma crença que nós temos que mudar. Nós ainda temos muitas pessoas que pensam que a mulher está para servir o homem. E vocês com certeza já ouviram em algum lugar esse mantra, né, essa repetição. Nós temos que romper com essa crença. As mulheres podem ser lideranças. Não tem problema nenhum. Pelo contrário, se nós olharmos, por exemplo, né, saíram algumas publicações mostrando isso, boa parte dos países que melhor souberam lidar com a situação de pandemia, elas eram dirigidas por mulheres, não eram por homens. Muito pelo contrário. Os países onde as tragédias foram maiores, e isso não é coincidência, os países onde as tragédias foram maiores são países conduzidos por homens. Isso deve significar alguma coisa para você. Para mim, significa. Deve significar alguma coisa para você. Então, as mulheres podem tranquilamente assumir a liderança, não tem problema nenhum. Eu não me sinto menor por ser liderado por uma mulher, de maneira alguma. Nós não somos menores por conta disso. Outra crença que nós homens precisamos derrubar. Não tem nenhum problema a mulher ganhar mais do que o homem. Quando tem um casal, um homem e a mulher, não tem problema nenhum a mulher ganhar mais do que o homem. Qual é o problema? Nenhum. Para mim, nenhum. Nunca vi problema nisso. Tem alguns homens que não admitem. Aliás, né, no contexto das famílias, normalmente, talvez você já tenha ouvido falar isso, né? O salário que a mulher ganha, e eu ouvi muito isso em sala de aula, tá? O salário que a mulher ganha entra como complemento de renda. Olha que palavra bonita. Complemento de renda. E olha que muitas vezes esse complemento de renda era maior do que o salário do marido. Agora, por que entra com esse termo complemento? Lembra que eu falei agora há pouco sobre o preconceito? É isso. Veja, a renda que a mulher ganha, seja ela trabalhando em emprego fixo, seja ela empreendendo no seu negócio, não é complemento. É parte da renda. Assim como a parte do companheiro ou da outra companheira, também é parte da renda da família. Não é complemento, dá uma ideia assim de uma coisa de menor importância, de menor valor, e não é assim. Outra crença, eu já falei para vocês e vou reforçar: precisamos dividir as tarefas pessoais e profissionais. Precisamos dividir as tarefas em casa. Não tem lógica alguém trabalhar 6 horas, 8 horas, 10 horas que seja, e vir em casa e ainda continuar toda a rotina, enquanto alguns homens chegam em casa, né, e vão tomar seu banho,
pegam uma cerveja, vão assistir televisão, ou, não, hoje é meu dia sagrado de assistir o jogo do meu time de coração na televisão. Não, mas amanhã eu tenho o futebol com os meus amigos. Percebem? Isso são formas que alguns homens têm de não dividir as tarefas de casa, de não dividir as responsabilidades. Aquilo que eu falei anteriormente. O companheiro ou companheira, os filhos e filhas, não são hóspedes na casa. As tarefas precisam ser divididas. Saiu uma pesquisa que mostra que as mulheres trabalham 73% mais do que os homens em casa, em termos de tempo. Tá? Essa conta ela tem que ser igual. Se a mulher trabalha 4 horas em casa, o homem também deveria trabalhar 4 horas em casa. Não é trabalhar em casa, trazer o serviço para casa. Não, estou falando o seguinte, pegar as tarefas de casa, dividir de maneira equitativa, de maneira igualitária. Né? Os dois podem muito bem fazer o serviço, dividir, não tem problema nenhum. Né? Pelo contrário, isso inclusive, como eu falei já anteriormente, isso une mais o casal, isso une mais a família, integra mais. E outra coisa, né? Se vamos supor que o serviço doméstico ocupe pelo menos aí 3 horas diárias da mulher, se esse tempo é dividido, ao invés dela ficar 3 horas trabalhando, ela pode ficar 1 hora, 1 hora e meia, e sobra 1 hora e meia para namorar, para assistir um filme, para tomar um bom vinho, para fazer juntos isso. Não fazer separado, cada um na sua caixinha. Então, essas são algumas coisas que eu tinha me preparado para trazer para vocês, que são algumas coisas que eu já venho refletindo e já venho conversando há um bom tempo. Nas minhas palestras, nos meus cursos, nas minhas aulas, eu sempre levo isso, essas informações, de uma outra maneira, né, com uma outra forma, mas trazendo essa necessidade de nós, homens, repensarmos o nosso papel na sociedade, até mesmo das mulheres também buscarem uma maior valorização, né, um empoderamento, e esse empoderamento, ele passa, no nosso entendimento aqui no Instituto Intrépides, passa primeiro não é de fora para dentro, não é por leis. Não basta nós termos uma lei Maria da Penha se os homens ainda acharem, acreditarem que podem agredir fisicamente as suas mulheres, as suas namoradas, as suas companheiras, as suas ex-companheiras, assim por diante. Não basta. É importante, sim, importantíssimo, né? Mas não é suficiente. A mulher, ela precisa esse empoderamento que vem de dentro para fora. Essa autoconfiança, essa formação, essa construção de uma autonomia financeira. E aí, quando ela faz isso, né, e ela tem uma rede de apoio, e nós, homens, podemos ser parte integrante, fundamental nessa rede de apoio, ela vai muito longe. Vai muito longe. Né? Não vou dizer assim, o céu é o limite. Não, não tem limite. E quando ela vai, pode ter certeza, ela não vai sozinha. Mulher, quando empreende e tem alguém do seu lado, junto, dizendo assim, ó, estamos junto lá. Ela não vai sozinha. Alguém já viu uma mãe sentar-se à mesa para comer e ela ser a primeira a comer, a se servir? Fala aí para mim. Alguém já viu essa cena? Não, eu nunca vi. Alguém já viu uma mãe, por exemplo, pegar a melhor parte para ela comer? Não, normalmente ela dá isso para o seu filho, para a sua filha. E a mesma coisa acontece com a mulher empreendedora, quando ela tem uma rede de apoio. Aqueles que fazem parte da sua rede de apoio, você pode ter certeza. Quando ela vai, ela leva junto. Ela não deixa. Ela não deixa para trás. Ela tem esse olhar de cuidado. Ela tem esse olhar de atenção. Então, fazer parte dessa rede de apoio é para que ela vá, progrida. E às vezes, e agora eu vou contar uma história para encerrar essa nossa live, às vezes nós que somos parceiros precisamos também às vezes ser duro. Eu lembro que uma certa vez a Cirlei estava fazendo um treinamento e ela chegou em casa depois do treinamento. Não foi fácil o treinamento, era um treinamento pesado. Ela chegou e ela falou que ela ia desistir. Eu olhei para ela e falei assim, você não vai desistir, porque você não é mulher de desistir.
Você não vai desistir disso. Se tá mexendo, se você está reagindo dessa forma, é porque está mexendo com você. E se está mexendo com você, é porque precisa. Para você crescer, você precisa ser mexida. E ela foi lá, voltou e fez o treinamento até o fim. E se hoje ela é essa mulher que é, não é de hoje, né? É porque, e eu conheço a Cirlei já faz um tempinho, tá? Eu sei da garra que ela tem, e eu sei da força que ela tem, da persistência que ela tem. E ela é daquelas assim, né? Algumas vezes ela falava, cola em mim, não só para mim, mas para outras pessoas. Cola em mim porque nós vamos juntos. E a mulher, quando empreende, tem isso. Quando as pessoas que estão junto com ela, pode ter certeza, vão até o final. Ela não abandona, ela não deixa. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguns comentários aqui, deixa eu ver. Irmã Marfisa, parabéns, professor Rui. Amei toda a sua fala e valorização, motivação e empreendedorismo feminino. Obrigado em nome de todas as mulheres. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar, de ter um espaço para poder trazer essas ideias e terá, né, muitas outras oportunidades que nós vamos conversar sobre isso. Uhul, parabéns, Rui. Obrigado, meu amor. Cirlei Machado Maciel, amor da minha vida. Obrigado pelas palavras, Marfisa. Professora Cirlei falando sobre as palavras da Marfisa e da Jacira pela participação. Excelente. Gente, termino aqui. Essa live ela vai ficar gravada na nossa página no Facebook. Ela está também, vai ficar lá no nosso canal no YouTube, no nosso IGTV lá no Instagram. Compartilhe ela, comentem, indiquem se vocês gostaram, né? Marquem pessoas que vocês acham que precisam e que vão aproveitar esse conteúdo que eu trouxe para vocês. Marquem lá para elas assistirem, tá? Muito obrigado pela presença, muito obrigado por vocês que estiveram até aqui, em particular a irmã Marfisa, a Jacira e a Cirlei. E quem vai ver em outro momento essa live, né? Mande seus comentários, mande suas perguntas, mande suas críticas. Não tem problema nenhum, não me preocupo com as críticas, elas me ajudam a crescer, tá? E compartilhem. E vamos estar junto do lado das nossas companheiras, como companheiros de viagem, não como peso morto para ser carregado. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e fiquem com Deus e fiquem em paz. Tchau.